No vídeo de hoje eu estarei falando para vocês de um pouco da minha carreira. Como eu saí de um patrimônio de 100 mil reais, para um patrimônio de 611 mil em aproximadamente 3 anos. Contar para vocês todos os detalhes, da minha trajetória, da minha carreira, das minhas particularidades. Logo após a vinheta. Fala galera, para quem não me conhece, meu nome é Wesley, tenho 36 anos e eu estou documentando toda a minha trajetória rumo ao meu primeiro milhão de reais com 40 anos. Patrimônio, uma palavra que todo investidor adora, faz parte, enche os olhos. Para mim, quando eu vejo alguém falar de um patrimônio futuro, de projetos, isso aí me chama muito a minha atenção e prende também muito a minha atenção para querer aprender um pouco mais. Eu tenho buscado também acumular patrimônio e focar nas minhas metas rumo ao meu primeiro milhão de reais. Eu fui alcançar os meus 100 mil reais por volta ali do meio do ano de 2022. E dali para cá, meu patrimônio ele avançou muito. Hoje, o ano não fechou e eu já tenho praticamente 611 mil reais. Era para eu ter mais, só que mês passado eu tive que fazer alguns investimentos aí em equipamentos, notebook, celular para filmar e o microfone. Então tive que fazer um investimento de quase 20 mil reais, mas faz parte. Então assim, era para o meu patrimônio estar um pouco maior. Então assim, para mim, hoje eu vou falar tudo que está na minha realidade. O primeiro passo, um detalhe, um fator muito importante para mim, é o fato de eu ser solteiro. Eu sou solteiro, não tenho filhos e não pago aluguel. Isso aí já me coloca na frente de muita gente. Para quem gosta de ser casado, de ter filhos, ter um companheiro, ter uma companheira, porque também tem muitas mulheres que assistem meu vídeo. Então assim, para você que gosta de ter um relacionamento ali, tá ok. Mas para mim que eu sempre busquei focar no profissional primeiro, isso aí ficou meio no secundário para mim. Hoje eu foco mais no trabalho. Talvez eu penso em casar, ter filhos, mas o fato de eu não ter apressado isso, ter esperado um pouco mais, me fez o poder de aporte e o poder de crescimento profissional crescer muito. Eu pude focar em outras coisas, estudar um pouco mais, trabalhar um pouco mais. E no relacionamento, não tinha como eu fazer isso, porque um relacionamento, ele só cresce se você dá atenção, se você está cultivando ali. Caso contrário, ele murcha. E aí, todo mundo tem aquele desejo de ter alguém, de ter uma família, ter filhos, ter uma casa. Eu também penso, só que eu penso futuramente, Quero focar mais nas minhas metas aqui. Graças a Deus eu já estou quase conquistando a minha meta principal, que é do primeiro milhão, e depois eu posso estar pensando nisso. Então, se você é solteiro, e não tem filhos, está começando a carreira ali, eu acho que é considerável você pensar um pouco, rever um pouco, esperar um pouco, Mas se for seu sonho, sua meta ali logo quer casar, porque tem gente que a meta dele é casar, ter filhos, então tá tudo certo. Mas para mim, eu quis focar um pouco mais nessa questão, de evolução. E também o segundo tópico, que um gancho vai pegando o outro ali, Eu consegui trabalhar um pouco mais, fazer um pouco mais de renda. Eu sou contador, trabalho com contabilidade, e aí tenho 4 colaboradores, só que porém eu consigo me deslocar para fazer outras coisas. Uns 2 anos atrás eu estava focado também em Uber, que na minha cidade aqui, no moto Uber, na verdade. Quando eu comecei tinha poucos, então eu pude pegar uma época muito boa. Já cheguei a fazer mais de 10 mil reais por mês. Aqui eu só falo a verdade, não tenho interesse em emitir. Então, se você um motor falar que ele faz 10 mil reais, acredita, pessoal, que faz mesmo. Não sei como é que funciona nas grandes capitais, mas pelo menos aqui na minha cidade, se a pessoa se esforçar muito, ela faz. E no período ali de 2023, ali, eu comecei, se eu não me engano, foi dia 18 de julho de 2023. Eu trabalhei durante 10 meses, todos os dias, de domingo a domingo, das 5 da manhã até meia-noite.
Então, assim, eu tive que parar uma pós-graduação que eu estava fazendo. Eu acabei engordando 22 quilos na época. Só que eu ganhava muita grana, galera. Essa grana aí, cara, fez uma diferença muito grande na minha vida. Essa grana. Então, para mim, foi super válido. Eu fiquei 10 meses trabalhando todos os dias. E aí, até hoje ainda eu faço alguma coisinha de Uber. Mas eu já ganhei muita grana. Minha moto mesmo, quando eu comecei a trabalhar com ela, estava com 8 mil rodados. Hoje em dia, está com 145 mil. E eu estava olhando lá, a média de KM aqui na minha cidade está saindo em torno de 2,80 a R$ 3 por KM. E se eu for multiplicar essa quilometragem, olha o quanto que eu fiz de dinheiro. Só que assim, nada, tipo assim, tudo cobra o seu preço. Para mim voltar, no dia que eu peguei uma folga no domingo, depois de 10 meses, meu psicológico estava muito complicado. Não conseguia descansar, perdi a noite de sono, eu tive que fazer uma reeducação alimentar, foi todo um processo. Mas para mim valeu super a pena eu ter trabalhado um pouco mais, ter focado. E assim, depois que eu consegui juntar toda essa grana aí do mototáxi, né, do moto Uber, também tem a questão do meu escritório, que me gera uma renda legal, uma renda bacana. E aí eu comecei a descansar um pouco mais. Descansando um pouco mais, você consegue pensar em outras coisas. Eu foco muito na questão de auditoria de empresa, né, faço consultoria também. Meu carro-chefe também é um imposto de renda, faço muito imposto de renda. Então essas coisas, se somadas, você consegue alavancar muito o seu capital, demais. E assim, para mim, foi um detalhe muito grande. E um outro detalhe também é que por eu trabalhar tanto, eu não tinha tempo para gastar o dinheiro, não tinha. Era muita grana, então assim, chegava, comia, bebia, só o básico ali, dormia, não fazia nem atividade física. Então o meu gasto era baixíssimo, não gastava tanto. A minha energia vinha barato, porque eu não ficava em casa. Então uma coisa vai puxando a outra. Isso aí me fez alavancar, né, meu patrimônio muito mais. Só que, porém, é aquela questão, pessoal, eu tive que pagar um preço muito alto. Hoje em dia eu não faço mais isso. Talvez eu acho que eu não tenho mais a necessidade de fazer isso aí. Mas se porventura vier uma necessidade, com certeza eu irei fazer. Né? E depois, assim, eu já comecei a focar na questão de outros trabalhos, né? Hoje eu priorizo trabalhar com mais eficiência, mas foi de suma importância eu ter feito isso aí na hora. Né? E assim, hoje eu escolhi essas duas áreas para minha vida, áreas que deram certo para mim. Só que existem milhares de outras áreas que pode dar certo. Tudo depende do seu foco, de como você coloca a sua energia ali. Então, se você é bom em um tipo de renda extra ou um tipo de profissão, foca nela o máximo que você puder. E se você tiver coisas que vão te ajudar, que é o meu fato, né, o fato de eu não ser casado e não ter filhos, eu consegui trabalhar um pouco mais. Mas se porventura você tem filhos, é casado, trabalhe ali no seu, estipula uma meta para você, determinada, não sei, da sua renda extra, e faça. Combine com sua esposa, namorada, noiva, chega num consenso os dois ali, né, se der tudo certo, vocês podem se alavancar um pouco mais. Porque o difícil é você plantar a semente. Depois que ela começou ali, acabou, já era. Né? Seguindo a regra dos 72, a cada 6 anos o meu patrimônio ele dobra sem eu fazer nada. Então eu já estou com uma situação que eu acho que eu estou muito confortável. E agora é só manter. Só que eu quero ganhar mais. Né? Eu quero ganhar muito mais do que eu já ganhei, só que de forma mais tranquila, mais eficiente e mais previsível. Não quero ganhar dinheiro mais naquele desespero. Então, para mim, pessoal, foi esses dois fatores aí, né, que me fez eu chegar no patrimônio que eu cheguei. E eu pretendo, sim, chegar muito mais. Só que agora de forma mais tranquila. E lá na frente, quando eu tiver o dobro de patrimônio, eu posso fazer uma retrospectiva e falar assim, como que foi que eu fiz agora dos 600 mil para 1 milhão e 200? Posso fazer também. Dependendo se minhas estratégias hoje for funcionar, né, é super válido. Dá certo eu fazer. Né? Porque a gente tem que fazer as coisas e ir testando. Galera, se você é novo no canal, né, considere se inscrever, né, curta, né, nosso conteúdo, compartilhe, né, pode dar dicas, sugestões, opiniões, que o intuito do canal, né, é que a gente cresça a comunidade e que a gente cresça com qualidade também. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus. Fui.